Olá, estamos aqui em mais um episódio do Não Foi Só Com Você. Hoje, o nosso convidado é o Matheus Cunha, cabeleireiro, maquiador, fez essa make linda aqui, ó. Vou deixar o arroba dele para quem for aqui de Santos, da Baixada, pode procurar que vocês não vão se arrepender. E o Mar vai contar a história dele pra gente. E aí, Mar? E aí, tudo bem? Conta para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Quem é você e o que você faz? Eu sou Matheus Cunha, sou cabeleireiro, maquiador, já há 15 anos. E eu passei por alguns relacionamentos abusivos, né? E narcisistas. O primeiro, principalmente, né? E como é que foi, Mar? Então, foram 6 anos de relacionamento, né? E no primeiro ano é maravilhoso, né? É tudo sempre maravilhoso. Você tá conhecendo, entre aspas, a pessoa, né? Você acha que tá conhecendo a pessoa. No meu primeiro ano foi incrível, era uma pessoa muito boa, me ajudou muito, né? Porque depois que eu o conheci, 3 meses depois, meu pai faleceu. E ele me deu um suporte muito grande, assim, né? Pra mim, pra minha família. E eu acabei substituindo, né, a presença, não a presença masculina, porque meu pai sempre foi muito presente, mas era a única pessoa que eu podia me apoiar naquele momento. Então eu acho que ele sentiu isso, né, que eu era muito dependente dele, e usou isso contra mim, né, com o passar do tempo. E é uma coisa que você não percebe, né, porque você tá, assim, você depende tanto daquela pessoa, né, que é a tua única válvula de escape. É com quem você conversa, com quem você pode chorar. E que ele começa a abusar de você de uma forma que você aceita, porque você não vai bater de frente, né? Porque Porque às vezes perceber, até percebe, né, Mar? você até percebe, mas você aceita, você deixa. Você esquece, porque assim, o Matheus, até os 18 anos, era uma pessoa super feliz, super contente, gostava de fazer piada com todo mundo, fazer brincadeira com todo mundo. E o Matheus dos 19 em diante não existia mais, morreu, né? A partir do momento que meu pai faleceu, a minha família inteira se despedaçou, né? Então, assim, foi uma fase muito difícil pra mim, né? Eu já passei por aperto antes, né? Porque eu sofri abuso sexual com 14 anos. Então, assim, eu já vinha segurando uma barra sem contar pra ninguém o que tinha acontecido. Logo em seguida, né, veio a morte do meu pai. E depois começou esse relacionamento Como que foi essa parte do abuso, Mar? do abuso sexual. É. Então, foi quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, né? E era um homem mais velho, né? Que a gente não chegou a ter o ato sexual com penetração, né? Mas todo o restante teve, todo o abuso psicológico, que se eu abrisse minha boca eu ia morrer, que se eu falasse pra alguém, né? E o meu medo, na época, eu não tinha medo dele, né? Eu não tinha medo de denunciá-lo. Eu tinha medo de denunciá-lo e perder o meu emprego. Nossa. Porque na época meu pai não trabalhava, minha mãe estava desempregada também. E 4 filhos em casa na época, né? Então, assim, eu sustentava a casa. O que eu ia fazer? Né? A responsabilidade estava toda em cima de mim, todas as minhas costas. Então, assim, se eu denunciasse, eu podia perder meu emprego. Eu ia passar fome? Não. Falei, não vou. Criei um bloqueio enorme. Né? E, assim, eu deixei de confiar nas pessoas por causa disso, né? Porque, assim, era uma pessoa que no começo se mostrou muito amigo e, na verdade, a intenção dele não era amizade, né? A intenção dele era outra comigo. Ele via um menino de 14 anos, magrinho, bobinho, indefeso, né? Eu tive que criar responsabilidade muito, muito cedo, né? Então, assim, eu tive a minha infância, mas não tive a adolescência. Você chegou a relatar isso depois de um tempo para tua família, para teu pai? Olha, eu só vim falar sobre isso, eu tinha uns 25 anos por aí. Caramba, mano. 25? Não, acho que um pouco menos do que isso. Mas já tinha se passado muitos anos. Eu já estava no meu relacionamento. E eu só falei porque um dia, voltando bêbado da balada com esse meu primeiro, né? A gente estava tendo relação sexual e ele foi agir de uma maneira muito abrupta, o que me remeteu ao que eu tinha passado, né, naquela época. Comecei a chorar e ele me perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava daquele jeito. E eu falei que lembrei. Daí eu comecei a falar.
Porque antes eu não tinha coragem de falar. Entendeu? Eu tinha medo de falar. E olha só como são as coisas. Eu tinha medo de falar sobre isso e prejudicar a família do cara que me agrediu sexualmente, que abusou de mim sexualmente. Nossa. Eu tinha medo disso. Eu pensava assim, ele tem filho, ele tem uma esposa. Só que foi um erro meu. Foi um erro. Que a gente tem que falar. A gente tem que abrir a boca. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu fiquei pensando, com quantos ele já não fez isso? Sim. Quantos depois de mim? E foi 1 ano. Ele fez isso comigo durante 1 ano inteiro. Mas é aquilo, né? O medo trava a gente, né? Trava. Então, assim, nesse caso, por exemplo, eu acho que realmente tem que ser falado. Então, assim, acho que é bom a gente deixar aqui registrado. Quando a gente passa por esse tipo de situação, não é que você tem que sair escancarando, metendo em rede social, nem nada disso, mas tem que procurar ajuda e tem que falar, sim, quando esse tipo de coisa acontece. Sim, mas também era outra época, né? Era 2007. Isso aconteceu em 2007, né? Naquela época, se você, como gay, falasse que você... o cara abusou de mim. Mas você gosta. Não foi você que provocou? Porque eu cheguei a comentar com alguém. Eu não lembro quem, mas eu cheguei a comentar. E foi isso que eu ouvi. Mas você não gostou? Não, eu não gostei. Óbvio que eu não gostei. Mas como é que eu vou falar pra pessoa que eu não gostei? Mas você é gay. Naquela época era assim. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente tem voz, né? A gente é ouvido. Naquela época, não. Então, assim, muita coisa evoluiu. Eu acho que se eu tivesse 14 anos hoje, em 2023, e isso acontecesse comigo, eu ia ter coragem de falar. Porque eu sabia que eu ia ter né? Talvez naquela época eu também tivesse a ajuda de alguém. Né? Mas eu não sabia. Não tinha esse espaço todo que a gente tem hoje. O medo paralisa a gente. Paralisa. Mas voltando lá ao relacionamento abusivo. É engraçado, né? Porque assim, eu conto essa história e parece que não fui eu que passei por isso hoje. Parece que eu vejo que outra pessoa passou. Entendeu? Parece que eu tô contando a história de alguém. Mas não, é a minha história. Porque hoje eu vejo que eu superei isso tudo, entendeu? Não tenho raiva dele de maneira alguma, não tenho raiva. Tenho raiva de algumas coisas pontuais que ele faz até hoje, que ele fez até hoje, né? Tipo, já passaram, sei lá, 6 anos que a gente separou e ele continuou fazendo, né? Tipo, invadir meu Instagram e cancelar minha conta. Isso foi recente, viu, pessoal? Foi, bem recente. Bem recente. Mas assim, então, aí... Naquela época eu trabalhava ainda, né? E ele estava desempregado. Então, quando meu pai faleceu, ele ficou na minha casa, né? Ele ficou na minha casa esse tempo todo e ele ajudava a minha mãe, só que ele não trabalhava, eu trabalhava. E... ele não trabalhava, eu estava trabalhando e ele ficava em casa. Então, para mim, ele era o suporte que a minha família precisava também, entendeu? Então, assim, a gente brigava muito. Muito. A gente brigava muito. Mas eu não deixava ele sair da minha vida. Eu mantinha ele lá. O nosso relacionamento começou quando eu ouvi pela primeira vez. Eu pensei assim, eu não quero esse cara na minha vida. Nossa, é feio, não quero. Tem nada a ver comigo. Só que ele se mostrou ser uma pessoa tão boa comigo que foi me conquistando, né? E eu falei, não, como que eu não quero? Eu tô pensando na beleza? Não, eu quero esse cara na minha vida. Só que ele sabia... Eu não sei se ele, em algum relacionamento anterior ele já tinha feito isso, né? Já tinha sido narcisista com alguém ou não. Mas ele pegou essa fraqueza minha e aos poucos ele foi se transformando. Por quê? O tempo se passou, a gente montou um negócio, na época que a gente vendia bolsa, carteira e tal. E a gente começou a ganhar dinheiro. Logo em seguida, eu fui para a área da beleza, comecei a fazer cabelo. Ele não trabalhava com cabelo ainda. Eu fui ensinando ele aos poucos, porque a gente foi trabalhar junto. E ele viu que o dinheiro entrava. Então, assim, o que entrava não entrava para mim, entrava para a conta dele. O que ele falava para mim é: você não tem que tomar conta do dinheiro porque você é burro. Nossa. Você é burro. Não, para que você vai ficar com dinheiro? Na época eu fumava. Aí era assim, comprava um maço de cigarro, ele me dava 5 cigarros e falou, para você passar a semana. Ou seja, eu trabalhava, eu era o cabeleireiro, né?
manejava as clientes. E eu não tinha acesso a nada da conta. Mas para mim estava tudo bem, porque para mim eu era burro. O que ele falava para mim era verdade. Eu tomava como verdade. E as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, Matheus, mas você tão feinho. Não com essas palavras, né? Mas tipo, você tão esculachadinho e trabalha com beleza? Por que você não se arruma? Porque quando eu queria me arrumar, quando eu pensava em fazer alguma coisa pra mim, ele falava, pra que você vai se arrumar? Você é feio. Não vai adiantar nada. Pra que você quer comprar uma roupa nova? Você é gordo, não vai caber em você essa roupa. Porque em consequência desses abusos dele, eu fui engordando, né? Eu fui me deixando de lado. Você acaba se transformando naquilo que realmente está se passando ali, né? É o que eu falei. O abuso O psicológico... Matheus não existia mais. Ele conseguiu transformar totalmente. Né? O Matheus, que era um menino alegre, contente, que adorava se vestir bem, que era mais estiloso, não existia mais. O abuso psicológico, gente, a gente perde completamente a estrutura, tá? A gente perde a noção. E aquilo que o abusador começa a falar passa a ser verdade para você. Então, você acredita naquilo que está sendo falado. É importante a gente destacar, porque as pessoas falam assim, mas você permitiu isso acontecer. Você está dentro de um ambiente tão doente que aquilo para você passa a ser a verdade. Então, assim, quem julga, para de julgar. Não, e você sabe que eu escuto isso até hoje, né? Quando eu vou contar a história. Nossa, mas por que você se permitiu passar por isso? É uma coisa que a gente falou até agora há pouco, né? Não tem como, você não sabe o que está acontecendo. A pessoa ela consegue mexer com a tua cabeça de um jeito que você realmente acredita que o que ele fala é verdade. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral, e ele sabe como fazer isso. Ele sabe o ponto certinho que ele vai lá te... Porque ele te analisa, né? Ele está com você ali, mas ele vai te analisando. O que o abusador faz? Ele vai te dar um espacinho, né? Aí ele vai ver como você age naquela situação. Né, que ele te deu ali. Então ele agiu dessa forma, então vou saber como reverter isso, né? Acontece uma briga, você tá certo, ele sabe como virar a situação e você pareceu errado e ele o certo. E era o que acontecia. Para as pessoas que conheciam a gente, que viam, tipo, a gente saía pra balada, né? Com os amigos. Aí começava uma briga, aí eu era o errado porque eu tava brigando, porque eu sempre fui de falar o que eu vi, o que eu sentia na hora. E ele não, ele era vítima. Ó, tá vendo como que ele é? Olha lá, já tá brigando comigo. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Ninguém sabia que ele falou... Chegou pra mim e falou que o cara que tava na frente era gostoso. Ou chegou pra mim e falou, tá vendo aquele cara ali? Fiz tal coisa com ele. Entendeu? Era uma coisa que me machucava. Então, assim, a gente ia discutir, eu tava errado e ele tava certo. Entendeu? Ou, sei lá, a gente saía pra fazer compras com os amigos. Com alguém que fosse. Eu queria tanto comprar isso aqui. Pra que você vai comprar isso aí? Olha lá, tá vendo? Eu já quero gastar dinheiro. Gastar dinheiro com besteira. Aí na minha cabeça ficava, realmente, né? Eu vou gastar dinheiro com besteira. Eu não preciso disso. Às vezes era uma coisa que eu precisava. Não, mas eu não preciso disso. E o dinheiro era teu, tu que trabalhava. O dinheiro, até então, ele me ajudava administrando, mas o dinheiro, o certo seria o dinheiro ser dividido para os dois, né? A necessidade dos dois. Um exemplo, quero fazer academia. Eu vou fazer academia, você não. Pra que tu vai fazer academia? Tu quer fazer academia comigo pra ficar me olhando? Pra ver se eu tô falando com alguém, se eu tô ficando com alguém. Você é feio, pra que você vai fazer academia? Por que você vai treinar? Aí você fica, não, realmente eu sou feio, né? Não vou treinar não, deixa pra lá. Aí você vai se anulando, né? Você vai deixando que aquela pessoa, o narcisista, ele tem que ser sempre o centro das atenções, ele tem que ser o centro de tudo, né? Então ele vai ser sempre o certo e você vai ser sempre o errado. Ele vai ser sempre o bonito e você vai ser sempre o feio. E você aceita, né? Você aceita, porque é aquilo que você tem ali na tua frente, ele conseguiu te fazer com que você aceite isso e que você veja isso como a sua verdade. Como a única verdade. Eu não tenho outra verdade. A verdade é a dele. É a sua, né? E assim, mas foi difícil para eu superar. Foi difícil. Foi bem difícil. Eu passei por uma fase, tentei suicídio várias vezes. E, Má, quando foi que você tomou a atitude para sair desse relacionamento? O que aconteceu para que ele... Na verdade, foi ele que tomou a iniciativa, né? Estávamos juntos, já ia fazer 6 anos, ia completar 6 anos. A gente tinha empresa, a gente ganhava dinheiro de cabelo, né? A gente fazia cabelo e maquiagem. A gente ganhava bastante dinheiro, tinha planos, né? Na verdade, eu tinha planos, né? Eu achava que tinha planos. E ele já estava com uma pessoa há 1 ano. Nossa. Enquanto ele estava comigo. Entendeu?
Num final de ano, estávamos na praia, reunidos. A família dele colocou uma barraca na praia e foi todo mundo junto. Ele sumiu do nada, perto da hora dos fogos. Aí eu comecei a mandar mensagem: onde você tá? Ah, da barraca que eu tô te vendo. E isso daí, eu ficando cada vez mais puto. Aí fomos pra casa dele no dia primeiro, passei a tarde na casa dele. Ele ficou no quarto dele e eu fiquei com a família dele na sala. Fui embora, não me deu tchau, nem olhou pra mim. Nessa época eu tava brigado com a minha mãe. Eu não tava mais morando na minha casa, eu tava morando na casa de uma prima de favor. Então assim, minha mãe nem sabia que eu estava na casa dessa minha prima. Eu tava sozinho. Ninguém sabia onde eu tava, ninguém sabia de mim. Ele chegou no dia 2 pra mim e ele falou: vamos sair pra comer um pastel? A gente saiu pra comer um pastel. A gente saiu, deu risada, brincou, como sempre. Quando ele foi me deixar na casa da minha prima, ele falou assim: ó, não quero mais. Acabou. Eu, como assim? Você não quer mais? Não, acabou, não quero mais, não tô feliz. Eu falei: tá bom. Você não tá feliz? Fazer o quê? Saí do carro, que era o meu carro, né? Ele ficou com o carro, foi. E no dia seguinte ele apareceu na casa da minha prima. E durante umas 2 semanas ele continuou indo na casa da minha prima. Ele ia todos os dias, chorava, fazia um drama pra eu pensar que ele estava arrependido do que ele estava fazendo. Entendeu? A gente não tinha relação nenhuma. Ele só ia, chorava, a gente ficava junto e ele ia embora. Até que chegou um momento que eu falei assim, meu, o que tu quer? Eu falei: tu quer continuar? Ou tu quer terminar de vez? Perguntei: você tá com outra pessoa? Não, não tô com outra pessoa. Você tem certeza que você não tá com outra pessoa? Tenho. Nesse dia, a gente teve a última relação sexual. Que quando terminou, ele levantou, se trocou e foi embora chorando. E falou assim: você não merece o que eu tô fazendo com você. Aí minha cabeça já, né? Já comecei a pensar milhões de coisas. Falei: o que que tá acontecendo? O que que ele tá fazendo comigo, além de terminar comigo? Logo em seguida, ele começou a mostrar que estava com outra pessoa mesmo. Essa pessoa era um conhecido nosso, inclusive. Era um conhecido nosso. Ele chegou ao ponto... Ele sabia como eu estava. Ele sabia que eu já tinha depressão. Nesse ponto, ele já sabia do abuso sexual que eu tinha sofrido. Ele já sabia da minha família que estava despedaçada. E que só tinha eu. Ele sabia que eu tinha depressão e ninguém sabia que eu tinha depressão, só ele. Ele chegou ao ponto de ir pro motel com o cara e postar uma foto dos dois pelados em cima da cama e postar lá na rede social. Pra eu ver que ele postou. Sabendo que eu tava mal. Entendeu? Passou-se um tempo, né? Eu voltei a falar com a minha mãe. Voltei pra minha casa. E nós tínhamos a gente ia viajar pra Salvador, né? No carnaval. E... ele falou: ó, eu não vou pra viagem porque não tenho dinheiro e eu não vou sozinho. Eu falei: eu também não vou sozinho pra Salvador. Até que no dia da viagem ele postou que estava indo pra Salvador com a pessoa que ele estava já há um ano. Entendeu? Ele falou que não ia pra Salvador, ele pegou lá o apartamento que a gente pagou, o aluguel, alugou lá, tal. Ele foi com a pessoa pra Salvador. Pra mim aquilo ali foi a gota d'água que precisava pra eu cair na depressão de vez. Foi aí que eu saí do salão que eu tava, passei no antigo Extra, comprei 2 garrafas de bebida e fui até a minha casa, que era longe, andando, bebendo e fumando as garrafas. Cheguei na minha casa, eu tava muito bêbado, tava muito louco. Eu entrei no meu quarto, eu comecei a quebrar tudo. E minha mãe, assustada, né, sem saber o que estava acontecendo. Quebrei tudo. Quebrei porta-retrato, eu socava o vidro do porta-retrato com ódio. Eu fiquei... uma semana, um pouco mais de uma semana, dentro do quarto, só bebendo e fumando, sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada, porque pra mim a minha vida tinha acabado. A pessoa que eu tinha como segurança tinha me traído, tinha arrancado um pedaço de mim. Eu pensei assim: o que eu sou hoje? Será que eu tenho valor? Eu tenho algum valor? Pra mim eu não tinha valor, pra mim eu não era ninguém. Eu era o Matheus que estava com aquela pessoa. Eu não sabia mais quem eu era. Eu tinha esquecido totalmente quem eu era. Perdeu completamente a identidade, né? Eu não tinha. Eu era um saco de pele e osso vazio.
Até porque, pelo que você fala, né, do descritivo do relacionamento, eram as vontades dele, era o que ele queria, como você ia se vestir e tudo mais. Tudo. Então, quando essas coisas acontecem, a gente perde a nossa identidade. E é difícil, é como se fosse uma criança aprendendo mesmo, né? Eu tive que reaprender. Como é que foi para você esse pedaço, Má? Como é que você conseguiu sair disso e se reconectar com você, assim? Então, eu sempre soube que eu sofria de depressão, mas eu nunca aceitei que eu estava vivendo aquilo da depressão. Então, eu tinha as minhas baixas, porque é químico, né? O seu cérebro não produz lá o bagulho que tem que produzir, né? E eu não aceitava. Eu falava, não tem como. Eu não vou passar por isso. Só que o meu corpo não respondia. Eu estava fraco, não tinha força. Lá dentro, lá no fundo, eu sabia o que eu tinha que fazer. Um dia, eu despertei do nada no meu quarto. Meu quarto fedia a cigarro, era cinza, era vidro, garrafa, um monte de merda. Eu me olhei no espelho e eu tava magro, tinha emagrecido muito. Tinha emagrecido, assim, horrores, coisa de assustar. E eu me olhei no espelho e falei assim, o que tu tá fazendo da tua vida? É como se outra pessoa, fosse uma janela, outra pessoa falando comigo. O que tu tá fazendo da tua vida? Olha pra você. Tu vai morrer assim? Sério que tu vai desistir? E eu falando assim, eu falei, sério, viado, que tu vai desistir? Não, né? O que eu fiz? Fui, tomei um banho, minha mãe viu que eu saí do quarto, fui tomar um banho, eu tava com um dinheirinho guardado, e minha mãe assim, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu vou ali e já volto. E minha mãe morrendo de medo, porque ela sabe que eu sou meio doido também, né? Ela pensando assim, ele vai fazer uma besteira. Eu saí, tomei um banho de loja, cortei o cabelo, comprei um monte de roupa, e cheguei em casa totalmente transformada. Saí da loja com a roupa. Eu falei, posso sair com essa roupa? Pode. Saí com a roupa. Cheguei em casa. Minha mãe falou, agora sim eu tô vendo meu filho. Eu falei, pois é, eu voltei com tudo. A partir desse momento, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia deixar ninguém mais me rebaixar. E que ninguém mais ia falar pra mim que eu não era ou que eu era. Ou que eu podia ou que eu não podia fazer. Claro que depois isso aconteceu, eu deixei de novo, né? Porque no final das contas, assim, quando a gente não cura, né, o que aconteceu com a gente continua dentro daquele ciclo. E tem tipos de abusadores, né? Sim. Você fala assim, nunca mais eu vou passar por isso. Você pode passar por isso, você tá totalmente passivo de passar por isso de novo. Porque tem tipos diferentes, né? Eles sabem como mexer com a tua cabeça. E como é que foi, Má? Pra mim foi assim, o segundo relacionamento. Sim. Eu já estava um pouco mais esperto, né? Eu já sabia o que eu não podia permitir na minha vida. Só que eu tomei atitudes que eu não tinha tomado no anterior. Eu estava num relacionamento, eu estava casado, né? Casamento maravilhoso para todo mundo, né? Todo mundo achava que porque ele tinha uma condição financeira boa, que ele me bancava, e não era bem isso, né? Ninguém nunca me bancou, eu sempre trabalhei e me mantive sozinho. Ele é um homem que se assumiu como gay tarde, né? Com uma certa idade. Então ele não tinha aproveitado muitas coisas, não tinha curtido ainda, né? Essa vida. Porque todo mundo sabe que a vida das gays é curtição, né? É sem medo. Elas vão sem medo. E eu acabava pegando muitas vezes ele conversando com outros caras, ou mensagens e fotos, e eu descobria. E eu não queria terminar meu relacionamento, porque eu gostava muito dele. Eu amava meu marido. E eu falei pra ele, por que a gente não abre o relacionamento? Eu falei, eu não quero perder você. Eu falei, e eu acho que você também não quer me perder. Por que a gente não abre o relacionamento? Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Claro que eu não tinha certeza. Eu não queria aquilo. Eu nunca gostei disso. Sempre fui contra. Mas eu não queria perder, né? E a gente abriu o relacionamento, mas o nosso combinado era assim, nós dois ficarmos com mais uma pessoa. Só que pra ele não era bem assim, ele continuou fazendo escondido, até que ele chegou pra mim e falou, é porque o proibido é mais gostoso. Nossa. E eu fiquei naquela situação, meu Deus, ele tá impondo pra mim que ou eu aceito isso ou eu não aceito? Eu falei, vou aceitar. Eu me sabotando. Eu sabia que eu não podia fazer isso, né? Quanto tempo vocês ficaram juntos, Má? 2 anos. Nesse outro casamento, 2 anos. A gente ficou 2 anos. A gente sempre se deu muito bem. Como amigos.
Como um casal, não. Entendeu? Era briga. Quando a gente tava como amigos, curtindo, a gente dava muita risada, falava muita besteira. Mas como casal não dava certo. Porque ele chegou pra mim e ele falou, eu não tenho tesão em você. E você aceitou? Aceitei. Mais uma vez eu tava aceitando uma condição que me colocaram. Eu não tenho tesão em você. Você quer ficar aqui? Você vai ser traído. Eu vou ficar com outras pessoas. E não vou te contar. Tá bom, eu aceito. E eu aceitei. Entendeu? Mas não foi da mesma forma que foi do primeiro. Entendeu? Porque no primeiro eu era totalmente inexperiente. Com tudo que aconteceu no meu primeiro relacionamento, eu coloquei assim, bom, eu tô aceitando isso porque eu quero aceitar isso. Então eu não vou cair de novo quando eu pegar uma situação. Ou quando acontecer da gente separar de vez, eu não vou cair na depressão de novo, porque eu tô aceitando isso. Naquela época eu não sabia o que eu tava aceitando. Era o que tava acontecendo, eu fui seguindo o fluxo do rio, entendeu? Dessa vez não, eu sabia. Mas caí de novo num relacionamento que também foi abusivo, né? De uma certa forma, narcisista e abusivo também. Nesse período, entre um relacionamento e outro, você chegou a fazer terapia, buscar ajuda psicológica? Fiz terapia, desde os 14. Desde quando eu comecei a sofrer abuso sexual, eu já busquei terapia. Então, assim, teve uma fase que eu já nem ia mais para psicóloga, eu já estava na psiquiatra tomando remédio controlado, entendeu? E esse meu relacionamento acabou, eu estava tomando remédio ainda. Eu, de novo, entrei numa depressão, mas não entrei na depressão porque eu tinha terminado meu relacionamento. Porque a gente trabalhava junto, eu trabalhava na empresa dele. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou recomeçar? Então, a minha depressão foi pelo medo de não saber o que fazer. Pra mim, pra minha vida, não pra ele. Porque ele tava bem. Pra mim, eu pensei, bom, quer ir embora, quer terminar, termina, vai viver a tua vida. Mas eu não sabia o que fazer. Entendeu? Eu fiquei meio perdido. Então, eu acabei caindo na depressão. Só que aí, mais uma vez, eu despertei e eu falei, eu não vou tomar mais remédio, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer por nada, eu não vou mais me preocupar. Eu fico me preocupando com umas coisas tão bobas. Que tipo, o que eu vou fazer? Eu sou cabeleireiro e eu sou bom no que eu faço. Eu sei que eu sou bom no que eu faço. Eu consigo emprego em qualquer lugar. E mesmo se eu não tiver um lugar para atender, eu vou até a cliente e atendo, entendeu? Desempregado eu não fico nunca. E eu comecei a tomar consciência de quem eu era e do que eu era capaz. Eu sabia, porque se eu passei por um estupro, né, que foi um estupro. Se eu passei por um primeiro relacionamento de 6 anos que foi totalmente abusivo. Se eu passei por esse outro relacionamento, eu consigo passar por qualquer outra coisa. Entendeu? Eu não vou deixar nada me abalar. Então, assim, e hoje eu converso muito com as minhas clientes sobre isso, né, e com as clientes que frequentam o salão. E a gente escuta muitos relatos sobre relacionamentos abusivos. E hoje eu consigo passar para elas um pouco da minha experiência, e eu acho que com um pouco da minha experiência eu consigo ajudar elas. Entendeu? Que elas enxergam, elas falam assim, eu não tinha pensado dessa forma. Ou, nossa, será que realmente eu estou me enxergando? Eu não me enxergo, eu me vejo de uma maneira, mas será que realmente eu sou isso que eu estou vendo? Será que eu não sou mais? Porque fica no piloto automático, fica, né, naquela realidade paralela. E aí você acaba realmente não se enxergando. O exercício do espelho que você fez inconsciente no teu primeiro, para você sair daquele buraco, foi sensacional. Foi maravilhoso. Porque eu sempre falo para todo mundo, quando você sai de um relacionamento abusivo, você tem que conversar com você na frente do espelho. Você tem que falar, eu me amo, né? Eu te amo, você é bonito. E as pessoas que estão de fora acham que isso não é, né? Essa pessoa está ficando louca, quando na verdade não. É uma maneira de você se trazer de volta, né? De você se conectar com você mesmo. Sim, sim. Não, e foi muito engraçado porque depois que eu me separei, eu já tinha mais de 20 anos, né? Eu estava entre os 20 e os 30. E eu voltei a ser adolescente. Ou seja, aquele Matheus que não viveu a adolescência porque tinha que trabalhar, tinha suas responsabilidades. E o Matheus que não era o Matheus durante o relacionamento, os 6 anos de relacionamento, ele voltou a ser naquela época. Então eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu saía de segunda a segunda. Eu tive 2 como alcoólicos. Meu Deus. Pra você ver no nível que eu tava de desespero. Que eu queria viver tudo que eu não tinha vivido. Entendeu? Que é o que acontece, eu falo pra vocês, né? Quando a gente sai desse tipo de relacionamento, você tem o 8 ou 80.
Ou você vai à bancarrota, ou você vai achar que você é a pessoa mais livre do mundo e vai sair por aí querendo curtir tudo e um pouco mais. Por isso que é necessário você buscar ajuda, para que você consiga viver, sim, a sua vida, né? Mas que você continue vivendo a sua vida sem ter os altos, os picos e os baixos. Porque pra mim eu era assim, ai, nossa, se eu não sair agora, se eu não sair esse final de semana eu posso não estar vivo, eu tenho que curtir tudo agora. Tem que viver tudo agora. Tenho que viver tudo. Beijei todo mundo que eu tinha que beijar, depois bateu o arrependimento, né? Eu ficava, ai, cara, durante a semana. Aí saía sábado, né? Beijava todo mundo, bebia, enchia a cara. Aí na segunda-feira eu tava assim, por que eu fiz isso com a minha vida, hein? Dava aquela ressaca. Ressaca moral, né? Aí chegava sexta-feira eu já pensava, o que eu vou fazer amanhã? Aí esse final de semana eu tenho que sair. Porque no fundo, você também tava ali, além de você querer curtir tudo, você tava ali querendo cobrir aquele vazio, né? Porque assim, eu passei por tantas vontades, eu tinha tanta vontade de fazer tanta coisa que eu era bloqueado. Um exemplo, minha vontade era fazer tatuagem. Eu sempre fui louco, desde criança, por tatuagem. Eu tinha uma pilha de revistas de tatuagem enorme. E minha mãe era totalmente contra. E eu falava pra ele, eu falava assim, eu sou louco pra fazer uma tatuagem. Mas gordo fazer tatuagem não fica legal, né? Aí eu fiquei, é mesmo, né? Não combina com você. Você consegue agora, assim, né? Eu sei que... Mas colocar alguns gatilhos pra mim? Por exemplo, se o Matheus de hoje tivesse escutado isso, ele já ia entender que ele estava num relacionamento abusivo e ia cair fora? Porque, assim, a gente fala, não, os narcisistas, os abusadores, eles dão sinais. E, gente, de verdade, a maioria desses sinais, eles não são sutis. Não são. Eles são escancarados. Então, mas sabe que o que, assim, na minha situação, Tati, é meio complicado, se o Matheus daquela época ouvisse, porque naquela época a gente não ouvia sobre relacionamento abusivo. Não, com certeza. Não é para você falar pro Matheus daquela época, mas para você alertar. Por exemplo, hoje, você consegue identificar esses gatilhos. Sim. Quais foram esses gatilhos? O que foi que ele falou para você que você falou assim, eu jamais aceitaria isso se eu tivesse um pouco mais de noção? Perder totalmente a autonomia da minha vida. Não decidir nada e deixar que a outra pessoa decida. Quando a outra pessoa começa a decidir tudo na tua vida, querida, você tá num relacionamento abusivo. Eu não vou cortar meu cabelo porque meu marido não gosta de cabelo curto. Mas o cabelo é de quem? O cabelo não é seu? O cabelo é seu ou é dele? Se ele não gosta do cabelo curto, manda ele deixar o dele crescer. Entendeu? Então, são esse tipo de coisas, sinais que a gente vê. Que às vezes são sinais... Tem sinais que são muito bobinhos, como esse, não é um exemplo do corte de cabelo. Mas tem coisas que são muito maiores. Tipo, você não vai trabalhar. Você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Entendeu? Isso já é um sinal de que você está num relacionamento abusivo. Eu ainda escuto hoje muitas mulheres falando assim, mas eu não trabalho porque ele não quer que eu trabalhe. Gente, eu passei por isso. Como? Não deixa isso acontecer, gente. Como? Isso o cara vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Você não vai ser quem você é. Eu não posso usar um vestido curto. E engraçado porque eu nunca passei por isso na minha família. Eu nunca tive exemplos de relacionamentos abusivos na minha família. Muito pelo contrário. A minha mãe, quando conheceu meu pai, minha mãe ela tinha um corpão. Minha mãe era passista de escola de samba. Corpão. Ela ia pra praia com as amigas e meu pai falou, onde você vai com esse short curto? A minha mãe, tá curto, eu vou em casa trocar. Minha mãe colocou um mais curto ainda e foi pra praia. Entendeu? É isso, entendeu? Então, assim, eu não tive exemplos, né? Eu nem conhecia o que era relacionamento abusivo. E, de repente, eu tava dentro de um e também não sabia, entendeu? Eu não sabia por quê. Ele sabia manipular as pessoas que estavam em volta para elas também não perceberem que aquilo era um relacionamento abusivo. Ele era o inteligente, eu era o burro. Sim, é a máscara do bom moço que todos eles vestem, né? E até hoje tem pessoas que, ouvindo a minha história, que tem muito mais coisas do que eu falei aqui, né? As pessoas ainda não acreditam que era verdade. Não acreditam que ele é dessa forma. Não vê que ele é dessa forma, entendeu? E porque ele conseguiu criar essa imagem dele de boa pessoa, entendeu? Porque se você vê lá a página da pessoa, nossa, super divertido, um cara que tu quer ter amizade sempre, entendeu? Só que é amigo até certo ponto, até onde ele pode tirar um proveito.
Sempre, né, Má? Se você não servir mais... É sempre assim. Só que é engraçado, porque ele é um tipo de pessoa que, assim, ele me traiu, ele fez o que fez, terminou comigo, mas ele nunca deixou de acompanhar a minha vida. Nunca deixou de acompanhar a minha vida. E eu não sei se ele fala isso ou é porque ele realmente acredita nisso, que ele não tenha feito nada de errado. Mas ele chegou pra uma amiga minha e falou: não sei porque o Matheus fala de mim como se eu fosse o demônio, sendo que eu nunca fiz nada pra ele. Ah, mas eles sempre são os vitimizados, mas isso é normal. Eles até sabem o que eles fazem, tá? Na maioria das vezes eles sabem. É difícil você pegar alguém que faça inconsciente, tá? Porque pra tomar esse tipo de atitude, né? Eles tomam completamente controle da tua vida, das tuas emoções, eles sabem aonde tem que pisar. E outra coisa, dificilmente largam o osso, Não né? é. Vai criar fake para te acompanhar em rede social, não tô nem querendo saber, mas dali a pouco vai plantar uma sementinha para vir alguma novidade daquela pessoa para você. Então é normal esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, o importante é a gente se proteger, procurar ajuda. E, né, Sim, que nem é o muito Mar importante. que deu essa virada na vida dele. Hoje ele tá super bem feliz, Ai, tô ótimo. casado. Tô ótimo, muito bem casado, graças a Deus. O Bruno é uma pessoa incrível. A gente tem, né, nossos momentinhos de briga, como todo casal tem, né? Suas diferenças. Mas, assim, é uma pessoa que me acompanha muito e me respeita muito, sabe? Ele sabe de toda a história que eu passei. E quando eu conto... tem momentos que, às vezes, eu falo coisas que nem eu tô tendo a noção do que eu tô falando. Que, sei lá, ele me elogia e eu não sei receber elogio. Porque eu não estava acostumada a receber elogio. Né? Ele fala: nossa, você é tão linda. E eu fico assim: ah, linda onde? Olha o meu tamanho, olha como eu sou. Aí ele: para de falar isso. Porque eu fico triste quando você fala isso. Aí fica assim: amor, mas é verdade. Ele: não é verdade. Você se vê assim, mas eu não te vejo assim. Entendeu? E você vê como ficam ainda cicatrizes, né? Ficam coisas assim que a gente às vezes nem percebe. É o que eu falo, assim, esse tipo de ferida de relacionamento abusivo, quem fala que a gente cura, não é verdade, não é gente. verdade. A gente não cura, a gente cicatriza. Fica ali, a cicatriz vai estar ali, você sempre vai olhar, vai saber lidar com aquilo, né? Aquilo não vai te ferir mais, mas a cicatriz, os resquícios ainda estão ali. Uhum. Então, esse trabalho de trazer esse senso de identidade, de trazer a nossa autoestima, ele tem que ser constante para as pessoas que passaram por esse tipo de relacionamento. Sim, sim. Eu te falo que pra mim foi muito importante meus amigos, sabe? Pessoas que eu pensei que eu não tinha mais presente na minha vida, porque eu anulei quando eu entrei no relacionamento. E quando eu me separei, foram as pessoas que mais me deram apoio. E, assim, coisas que eu acho que nem a família faria, sabe? Foram com essas pessoas que eu consegui me abrir. Porque minha família sabia pelo que eu estava passando, mas eles tinham a visão de dentro. E às vezes é bom a gente buscar uma visão de fora. É porque o de dentro é o bom moço. Entendeu? A minha mãe, por exemplo, minha mãe até hoje ela ainda tem contato com ele, entendeu? E assim, eu não julgo ela por isso, porque ele também apoiou ela no momento que ela precisou muito, que foi quando meu pai faleceu. E minha mãe falou assim: ele fez isso com você, não fez comigo. Ela tá errada em falar isso? Tá, mas tipo, eu também não vou julgar e não tenho raiva da minha mãe por isso. Nem, vou proibir de ter contato com ele. Não. O que ele fez, o que eu aprendi é que, assim, a pessoa que te trai, né? Ela tá te traindo, ela não tá te traindo. Ela não tá fazendo mal pra você. Ela é vazia, ela tá buscando a felicidade dela em outro lugar. O problema é que ela tá fazendo da maneira errada. Às vezes ela tem consciência do que ela tá fazendo e às vezes ela nem tem. Entendeu? Ela viu uma oportunidade ali de trair e ela trai, porque ela acha que não tá fazendo mal pra ninguém. Ô, Má, se tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, ou que sabem, porque que nem a gente fala, briga de marido e mulher, não mete a colher. Mete a colher, sim. Oxe. Entende? A colher, a mão, mete tudo. Mete a colher, sim. Não tem essa, não. Olha, eu acho que assim, o principal de tudo é você nunca perder a sua essência. Nunca perder a sua essência. E nem deixar que ninguém tente mudar quem você é ou
ou comandar a sua vida, porque a gente aqui só vive, sei lá, no máximo 90 anos, né? Nosso limite é 90 anos. 90 anos é muita coisa? Não é muita coisa. Desses 90 anos, quanto a gente passa consciente? Pois é. Porque as pessoas que passam por esses relacionamentos ficam no piloto automático, Ficam no piloto né? automático. Então, assim, não deixa ninguém te rebaixar, não deixa ninguém falar que você é ou que você não é, o que você tem ou que você não tem que fazer. Seja você e não perca a sua essência. Ninguém é mais importante do que você na sua vida. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Sim. Né? Você vai pro buraco sozinho. Você não vai com outra pessoa. Então, assim, viu o que tá acontecendo, percebeu os sinais, foge, vai embora, larga isso. Você não vai... Ninguém morre de amor. Não mesmo. Ninguém morre de amor. Uma coisa, gente, que eu deixo aqui para vocês é... O fundo do poço não é o final. Não. O fundo do poço é só para você aprender e ter mais força para quando você chegar lá no topo, você realmente poder olhar para trás e falar, caraca. Olha como eu sou forte. Exatamente. Então, assim, o fundo do poço, pensa assim, mas eu tô no fundo do poço, eu não consigo mais, eu não sei mais quem eu sou. Beleza. Aproveita que você tá aí no fundo do poço, pega impulso e zarpa daí. É um momento que você fala assim, ou eu vou voltar a ser a pessoa que eu era antes, ou vou me tornar uma pessoa muito mais forte, muito melhor. Com certeza uma pessoa muito melhor e mais forte. É o momento certo para você se analisar. Ai, tô tão triste. Ai, minha vida tá assim. O que eu posso fazer para mudar? Né? Aproveita. A gente consegue. Uma coisa que nós, seres humanos, temos é que a gente pode se reinventar todo santo dia. Todo dia. Todo dia. Isso é verdade. Má, obrigada por tu vir aqui compartilhar Tati. a tua história. Pessoal, sigam o Má. Quem é daqui, vá até lá. Eu vou deixar no descritivo aqui desse vídeo o @ do Matheus. A make dele é linda, o cabelo dele é maravilhoso. Então, pode ir lá. Obrigada. Obrigado você, Tati. Um beijo.